Se você, como eu, ficou intrigado com o Poço em 2020, prepare-se, porque o Poço 2 acaba de chegar na Netflix. Mas será que essa sequência entrega as respostas que estávamos esperando? E o mais importante, como o Poço 2 se conecta ao primeiro filme? E já posso dizer pra você que sim, existe conexão, mas não, ele não é satisfatório. Será que essa continuação trouxe algo de novo ou caiu no fundo do poço? Bora descobrir! Olá, meus amigos que gostam de um banquete farto. Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Em 2020, fomos surpreendidos por O Poço, um filme espanhol que explodiu na Netflix, trazendo uma crítica social pesada sobre o capitalismo, hierarquias e sobrevivência humana. Agora, em 2024, O Poço 2 chegou para nos alimentar mais uma vez com essa brutalidade distópica. Mas essa sequência complica a ideia central, relativamente simples, até que ela perde completamente a razão de existir. Para quem precisa refrescar a memória, ou para quem ainda não viu o primeiro filme, O Poço se passa em uma estrutura vertical com 333 níveis. Cada nível abriga 2 pessoas e uma plataforma de alimentos desce diariamente, começando no topo, com uma abundância de comida, e chegando aos níveis inferiores com cada vez menos. E depois de um tempo, sem nada. Os de cima comem, os de baixo sofrem. Uma metáfora crua para as desigualdades da nossa sociedade. Essa plataforma ela para por alguns minutos em cada nível, enquanto eles comem rapidamente. E se alguém tentar esconder comida, será assado ou congelado vivo como punição. E uma vez por mês, todos que não estão mortos são transferidos para um nível diferente. E todos vivem felizes para sempre, ou não, dependendo do nível que acordar. Não pergunte como ou por que aquelas pessoas acabaram ali, porque as respostas são sempre muito vagas. Mas que agora, juntando os 2 filmes, deixa-se entender que alguns entram por livre e espontânea vontade, como uma autopunição por algo mal resolvido, e outros foram destinados a cumprir uma pena por algo ruim que fizeram lá fora, tipo pôr fogo na casa dos pais. Então teremos 2 tipos de pessoas ali, as que entraram espontaneamente e as que foram jogadas ali por punição. O filme, na época, foi elogiado pela crítica pela sua alegoria poderosa, explorando as desigualdades econômicas e o egoísmo humano. Mas acima de tudo, ele foi um sucesso porque nos fez questionar até onde iríamos para sobreviver em um sistema tão cruel. Aí então veio o Poço 2. A promessa era de mais respostas e mais profundidade. Mas será que conseguimos isso? Enquanto o primeiro filme entregou uma experiência mais direta e impactante, o Poço 2 parece perdido em suas próprias camadas, com uma narrativa que se fragmenta em várias direções e que não nos levam a lugar novo nenhum. Mas ele volta até com um novo elemento. Agora os prisioneiros tentam se organizar sob uma nova lei. Cada pessoa só pode comer o item que pediu lá no início, numa tentativa de tornar o sistema mais justo. Dessa forma, todos, desde o nível 0 até o 333, deveriam, teoricamente, poder comer. Mais fácil falar do que fazer, não é mesmo? Claro, porque alguns já aderem à lei e outros não dão a mínima. Então a anarquia rapidamente toma conta daquele lugar. E essa tentativa de criar uma sociedade mais justa falha quase que imediatamente. E somos lembrados do que o primeiro filme já mostrou: a barbárie humana prevalecendo quando a sobrevivência e barrigas roncando estão em jogo. E como nem todos os presos seguem as regras, alguns são selecionados e conhecidos como os ungidos. Eles garantem subjugar os rebeldes por todos os meios que forem necessários. E embora o primeiro filme tenha sido uma obra que misturava simplicidade e impacto, o Poço 2 tenta expandir o universo, com mais personagens, novos conceitos, mas ele acaba se perdendo no meio disso tudo. A introdução dessa seita religiosa, por exemplo, como um profeta cego e seus seguidores fanáticos, adiciona uma camada mística, mas que não contribuiu quase em nada para a narrativa. Ele só tornou caótico algo que já estava uma bagunça. E sim, o Senhor Trimagasi do primeiro filme está de volta. Mas como isso é possível se ele morreu, você vai me perguntar? Óbvio, o Poço 2 se passa antes do primeiro, o que causa algumas confusões ainda maiores. Em um certo ponto lá no Poço 1, ele diz a Goren que começou no nível 72,
que é onde encontramos ele e Perepuan quando ela acorda depois de seu companheiro de cela anterior morrer. E com base na linha do tempo que Trimagasi dá a Goreng nesse primeiro filme, isso significa que os eventos do segundo começam cerca de um ano antes desse original. E é no filme 1 que vemos como essa sociedade prisional está vivendo após as tentativas de criar um sistema de leis que falhou nesse filme 2. O apelo visual ele continua forte, com cenas violentas e perturbadoras que marcam essa experiência. Mas em termos de história, eu achei que o filme parece ser uma repetição do primeiro, mas com menos clareza ainda. A ideia dos dois filmes continua a mesma. Ambos tratam das duras realidades de manter uma sociedade, porque é mais fácil respeitar a lei para os que estão no topo, e essas pessoas têm a responsabilidade maior de seguir essas regras. E quando alguém que está nesse poder decide agir em benefício próprio, são as pessoas abaixo que sofrem as consequências, a menos que aquelas logo acima decidam impor uma punição justa. E é essa dinâmica que vamos ver aqui no filme 2. A personagem principal do Poço 2 é Perepuan, uma artista com um passado sombrio que é revelado em pedaços por meio de flashbacks, e nunca fica completamente claro aquilo que aconteceu com ela e o porquê dela querer estar ali. Mas desde o início ela é colocada ao lado de Zamiatin, um homem enorme com uma obsessão por pizza e carne e que carrega muita raiva dentro de si. Então você imagina o que acontece quando a plataforma chega e a pizza dele foi comida. Quero a minha pizza! E a única coisa que eu realmente gostei nesse filme foi a dinâmica que se desenrola entre eles dois. Mas quando tá ficando bom, a narrativa avança, a plataforma continua descendo, os níveis mudam de maneira caótica e a violência brutal entre os prisioneiros cresce. E mais uma vez, vemos a tentativa de escapar desse lugar infernal, com a jornada levando ao fundo literal desse poço de maneira bem semelhante ao primeiro filme. A premissa desses filmes ela tem um grande apelo, mas nós já vimos outras produções abordar essas questões de forma igualmente criativa. Parasita trouxe uma crítica social afiada, e o The It Show explorou até onde o ser humano pode ir por dinheiro. E ainda temos o The Purge, que mostra bem o que as pessoas são capazes em uma única noite sem as leis. Então o Poço 2 ele não adiciona muita novidade a esse gênero. Ele se torna uma repetição da história original, mas de forma mais tediosa e arrastada ainda. A jornada começa com a tentativa de criar um sistema funcional que falha rapidamente, culminando em mais cenas violentas e distópicas, levando à conclusão de que não há escapatória daquele lugar. E alguns pontos importantes ficam subentendidos aqui. O primeiro deles é que não existe uma saída real desse poço. Como o Poço 2 se passa antes do primeiro filme, quando Perepuan chega ao fundo, ela encontra mais pessoas ali. Já Goreng, no primeiro filme, encontra apenas a própria Perepuan. Ambos são atormentados pelos fantasmas de seus companheiros de cela mortos. O que sugere que ao chegar no fundo do poço, eles estão em uma espécie de purgatório, ou até talvez já estejam mortos. Porque no fim das contas, todos que acabam ali, eles vão morrer, porque sem comida a sobrevivência é impossível, mesmo com o canibalismo como última opção. E isso faz o poço parecer um inferno mais do que uma própria prisão comum. A presença das crianças em ambos filmes, lutando para serem salvas e enviadas ao topo como uma mensagem, pode ser interpretada como um símbolo de esperança, porque mesmo com toda a brutalidade, ainda resta um resquício de humanidade naquelas pessoas, uma vontade de preservar a espécie e tentar recomeçar. No fundo, o filme é um teste até onde a barbaridade humana pode chegar. Agora, quem são eles um para o outro, hein? Não está confirmado, mas podemos especular que Goreng é o ex-namorado de Perepuan. Quando ela entra, ela conta sua história no início do filme, e ela se lembra de uma exposição que mudou sua carreira e que terminou em tragédia quando o filho de seu namorado foi morto por uma de suas criações artísticas. E falando sobre suas razões para entrar voluntariamente no primeiro filme, ele, o Goreng, diz que queria parar de fumar e ler Dom Quixote, e que ele aceitou fazer 6 meses em troca de um diploma credenciado. Ele não revela nada sobre um filho perdido, mas não seria estranho supor que algum tipo de luto o levou a tomar a decisão de se submeter a essa experiência horrível, já que algumas das pessoas que estão ali entraram para curar alguma dor pessoal. Mas sinceramente, depois que eu terminei de ver o Poço 2, eu corri para rever algumas cenas do primeiro. E acabei achando que ele na verdade nem foi tão bom assim. Pois da mesma forma que o 2, ele não traz muitas explicações sobre tudo aquilo que estava acontecendo.
Agora você, me diz o que achou do Poço 2. Deixa aqui no comentário e me diz se você acha que essa sequência, ou melhor, essa prequela, fez jus ao primeiro filme. Ou se foi uma queda no fundo do poço. Pra mim, sinceramente, foi uma queda livre mesmo. E se você gosta desses temas com forte crítica social, vou deixar aqui o The It Show que está na Netflix. E vale a pena você conferir. E foi isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!